Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim trazer a live do Consolador pra vocês, como sempre, né? Hoje é a live do Consolador. Então vamos lá. Vamos aleatoriamente escolher uma coisa. Sociologia. Nunca veio sociologia aqui pra gente, viu? Primeira vez. 54. Com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de prática de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo? Resposta. A luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. Quanto isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que nasceu, pelo trabalho e pelo amor. Destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à nova era de grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas e em que a pátria será honrada. Não como a morte, mas como a vida bem aplicada e bem vivida. Olha que legal, gente. Aqui fala que a luz espiritual vai dar uma nova noção pra gente de pátria, de amor à nossa pátria, não só a pátria que a gente vive como Brasil, né? Mas assim, a pátria universal, sabe? A gente vai se sentir cidadãos do mundo e não só da nossa pátria. Porque o Consolador mesmo fala em algumas questões que um dia essa noção de que, meu país vai acabar. Um dia a gente vai se sentir cidadãos do universo e não só do Brasil, tá bom? Então isso que fala aqui. Vamos para um próximo. Velho Testamento, Revelação, 261. No princípio era verbo. Como devemos entender essa afirmação do texto sagrado? Interessante, viu? O apóstolo João ainda nos adverte que o verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida, e mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o verbo é o traço da luz divina em todas as coisas, em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Ou seja, o verbo que João está falando aqui, o apóstolo João, no princípio era verbo, o verbo é a luz divina, é Deus, tá bom? Então a gente pode entender agora sobre essa fala, né, do apóstolo João, no princípio era tudo verbo, como no princípio era só Deus, no princípio era só a luz divina que existia, não existia nada. Então, é isso que quer dizer, gente. Muito bom. Nossa, hoje tá saindo textos excelentes, viu? Vamos para um próximo. 83. É o historiador responsável pelos juízos falsos da história? Nossa, tá saindo uns bem interessantes, viu? Resposta. Considerando-se que cada espírito encarnado tem sua tarefa especial, nesse ou naquele setor evolutivo, os historiadores que se deixam mergulhar no interesse econômico das sinecuras políticas, embriagados pelo vinho da mediocridade, responderão além do túmulo, pela exploração comercial da inteligência que hajam praticado na Terra, adulterando a justiça e o direito, evitando a verdade, ou fornecendo mentiras ao espírito confiante dos prósperos. Ou seja, o historiador que age pelo dinheiro, né, que revela coisas às pessoas, que divulga notícias falsas sobre algo, vai pagar além do túmulo. Fala aqui, porque o trabalho nosso como encarnados é servir às nossas profissões, servir aos nossos afazeres com honestidade e com amor. Então a pessoa que é historiadora e inventa mentiras ou distorce as coisas para ganhar dinheiro vai pagar além do túmulo, porque ele tem uma importância muito grande no plano espiritual como historiador. Então ele tem que ter uma honra sobre aquilo, né? 57. Poderão os homens resolver sem atritos as chamadas questões proletárias? Resposta. Sim.
quando se decidirem e aceitarem aplicar os princípios sagrados do Evangelho, os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias são cataplasmas inexpressivas, complicando a chaga da coletividade. O socialismo é uma bela expressão da cultura humana, enquanto não ressalva para os polos do extremismo. Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade da sua cristianização, conhecendo daqui os maus dirigentes e os mal dirigidos, não como os homens ricos e pobres, mas como averenos e revoltados. Nessas duas expressões, é grande esse, nessas duas expressões, criaturas operam o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. A verdade é que todos os homens são proletários da evolução e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma dedicação especial e o mecanismo do mundo requer o infinito e as aptidões de conhecimentos. Sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra. Toda produção é contraproducente a toda boa tarefa impossível. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus e cada qual deve se aproveitar sem êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia além túmulo conta dos seus esforços. Que os trabalhadores da direção saibam amar e que os da realização nunca odeiam. Essa é a verdadeira pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação do Evangelho. Que bonito, né, gente? Aqui fala que quando os políticos, as pessoas souberem as máximas do Evangelho, a gente vai saber ter uma política melhor. Fala aqui também uma coisa interessante que eu não sabia, viu? Os espíritos mesmo falam que o socialismo é uma ideia muito boa no papel, porque a gente sabe que atualmente ele vai para lados mais extremistas, como em Cuba, por exemplo, né? Vai para lados extremistas, vai para lados em que não se aplica o socialismo no papel. Olha, os próprios espíritos, eu não sou de esquerda, tá? Eu sou de direita, mas os próprios espíritos falam aqui que o socialismo é uma coisa muito boa, é uma coisa muito boa. Isso abriu meus olhos mesmo, viu? Porque se Emmanuel fala isso, a gente tem que acreditar que nós somos pra discordar de Emmanuel, né? E olha que eu sou de uma posição política totalmente divergente do que Emmanuel falou aqui. Mas claro que ele fala, ele não concorda com o extremismo em nenhum momento. 306. E tudo o que pedirdes em oração, crendo e recebeis. Esse preceito do mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Resposta. O seja feita a vossa vontade, da oração comum, constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, por meio dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor, o que o homem não deve esquecer, em todos os sentidos e circunstâncias da vida. É a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará suas realizações de esforço sincero. Muito legal, gente. Fala aqui que o pedido que você faz em oração vai ser atendido, só que você tem que trabalhar, sabe? Até o dos bens materiais serão atendidos, só que não adianta nada você orar, manifestar e sentar na cama e ficar deitado, sabe? Que não vai adiantar nada você orar pedindo e não ir trabalhar, porque aqui fala, Emmanuel fala que Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Então, se você se esforçar para ter aquilo que você quer e orar, vai vir mais rápido. Se você não orar e se esforçar, vai vir também, tá bom? Mas é sempre bom pedir e também agradecer. Concordo com Emmanuel, o socialismo na teoria é diferente na prática. Verdade, também concordo. É bem diferente, porque os humanos, eles distorcem tudo, né? Eles distorcem tudo. Pra quem chegou agora, eu li uma questão do socialismo aqui, em que Emmanuel fala que socialismo... Emmanuel, tá? Não fui eu, não.
O Emmanuel fala que socialismo, no papel, é uma ideia muito boa, é uma ideia como se diz? Ela vai de acordo com o que o evangelho fala, mas na prática é uma coisa ruim. Na prática, os seres humanos, eles distorcem o que realmente deve ser, tá? Não vamos discutir, não, com o Emmanuel. Se quiser discutir política, discute com o Emmanuel, que falou isso, não discute comigo. Vai, gente, vamos ler o 82. 82. Os falsos julgamentos da história agravam a situação dos que desprendem do mundo na qualidade de heróis sem o que sejam? Resposta. As exéquias solenes, os necrológicos brilhantes, os pomposos adjetivos que se concedem aos mortos em troca de ouro na posição convencional que deixaram, afligem os que partiram pela morte de maneira intraduzível. Penosa situação de angústia se estabelece para esses espíritos sofredores e perturbados, que se envergonham de si mesmos, experimentando a mais funda repugnância pelas homenagens recebidas. Cessada essa fase do julgamento insincero do mundo, frequentemente se poderá observar a incoerência dos homens. O antigo herói volta ao orbe com vestes do mendigo ou do proletário rude, aprendendo nas lágrimas silenciosas a compor os cânticos do dever e do trabalho santificantes. Todavia ninguém o vê, porque na história do mundo, em todos os tempos, o homem sempre incessou a tirania e raramente fixou o olhar inquieto na flor carinhosa e humilde da virtude. Gente, que bonito. Muito bonito isso, viu? Aqui fala que a gente não pode dar títulos de heróis, títulos de, né, uma coisa santa, né, pros heróis da sociedade, porque esse herói da sociedade pode voltar ao orbe com vestes do mendigo, né, pedindo esmola, e ninguém vai dar atenção pra ele, ninguém vai dar luz pra ele, ninguém vai colocar a luz da atenção nessa pessoa, né, que encarnou novamente, sendo que outra encarnação ela foi uma pessoa relativamente importante, né? Então a gente tem que tratar todos como iguais. Como se interpreta o ciúme no plano espiritual? O ciúme, propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo, dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço na oração e na vigilância, de modo a enriquecer seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual toda alma pode atirar-se terríveis tentações, com largos reflexos nos dias do futuro. Então fala aqui sobre os ciúmes, né, na visão espiritual. Os ciúmes, quando ele é violento, quando ele fere, quando ele machuca, ele não é uma coisa boa, ele é sinal de atraso espiritual. Porque todos nós, como encarnados, que sofremos provas e expiações, temos ciúmes em algum momento, né? Você pode até falar, não sou ciumento, não sou ciumenta, mas alguma hora você vai ter ciúme de algo ou alguém, tá? Porque você tá em evolução. Mas o ciúme, quando ele é muito violento, ele é sinal de atraso espiritual, de atraso moral, né? E não é bem visto pelo plano espiritual, pelos espíritos, tá bom? Então, encerramos nosso estudo. Gostei muito do estudo de hoje, tô muito feliz, viu? Então foi isso, gente. Obrigada pela presença de vocês, fiquei muito feliz com essa live. Quem estava na live, vai lá na live gravada. Travou, gente. Mas vai lá na live gravada, que eu vou deixar gravado, e fala, eu estava na live. Todo mundo fala, viu? Muito obrigada e até a próxima. Até amanhã.